Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos no podcast Além da Curva, hoje para ouvir e conhecer uma história muito interessante, uma história que está vindo lá de Santa Catarina, esse estado que só está mandando notícia boa para o mercado imobiliário brasileiro. É a história do Arthur Fischer Neto, aí da Nilce, a incorporadora que está fazendo um dos projetos mais icônicos do Brasil, um projeto na Praia Brava, mais especificamente na Brava Norte, que para mim, Arthur, eu desde que conheci a primeira vez a Brava e a Brava Norte, eu não tinha dúvida que ia ser o maior, o melhor endereço mais caro do mercado imobiliário brasileiro do litoral, ou ia ser um dos dois ou três ali, sempre brigando. Riviera São Lourenço sempre é difícil bater, né? Mas vocês estão chegando nesse padrão, eu não tenho dúvida. A gente vai aprender um pouco mais o porquê essa minha impressão que eu tive, se ela está se consolidando. O Arthur, seus sócios, eles trouxeram para o Brasil Norman Foster. Norman Foster é o que há em termos de arquitetura mundial, né? O primeiro projeto do Norman Foster aqui no Brasil. A gente vai ouvir um pouco dessa história, de como é lidar com um escritório de arquitetura de tão grande renome mundial, né? De como se impactou no produto, no projeto. Ouvir um pouquinho, como já falei, sobre Brava, Praia Brava, e também sobre esse boom do litoral norte aí catarinense. Arthur, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Felipe. Obrigado pela introdução. É sempre um prazer falar tanto do projeto como da Brava, da nossa região, que realmente vem se consolidando, né, no cenário da arquitetura, da incorporação e do desenvolvimento imobiliário como um todo na região, no país, né? Não, é impressionante o que está acontecendo aí. Arthur, que tal a gente começar falando sobre isso? Sobre a gente descendo assim. Vamos falar aí da região, um pouquinho da Brava e depois falar do produto. Pode ser? Com certeza, vamos. Tu que Arthur, mandas. Arthur, é o seguinte, ninguém que conheça o litoral norte de Santa Catarina entende o que está acontecendo aí. E as pessoas têm acesso aos números, mas não compreendem o porquê, né? Eu, depois de visitar algumas vezes, eu tenho algumas minhas opiniões, né? Eu queria ouvir de você, né, que está tomando risco, está incorporando aí, que conhece o mercado. O que aconteceu, né, para Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina, especialmente o norte, ser o que é? Essa tua pergunta, ela deve ser talvez a pergunta que eu mais ouvi nos últimos 2, 3 anos, em qualquer roda que a gente vá participar de alguma conversa fora daqui, né? Porque ninguém que não está aqui entende o que de fato acontece na nossa região. Eu não consigo separar essa conversa de uma série de fatores que vão muito além dessa questão, o valor do metro quadrado, o boom, né, a quantidade de negócios imobiliários acontecendo, elas são consequências, sem dúvida, de uma série de outros pontos que calçam, né, e que estruturam
esse desenvolvimento, né? Santa Catarina é hoje um estado considerado pleno emprego, né? Isso é uma coisa é, rara em termos de indicadores, é o menor No desemprego mundo, né, cara? no Não só. mundo, no mundo, exatamente. É um estado de uma cultura empreendedora absurda, né? A nossa região aqui, quando a gente pega o Vale do Itajaí, o Vale do Itajaí como um todo, tanto Alto Vale, Médio Vale, que são as regiões que originalmente povoaram, né, e tiveram o litoral norte, tiveram Balneário Camboriú como seu litoral, Blumenau, Jaraguá do Sul, Pomerode, Brusque, Tijuca, São João Batista, essas cidades que estão num raio aí de 100 quilômetros de Balneário Camboriú começaram esse progresso. E são cidades de uma cultura germânica, de uma cultura italiana, muito trabalhadora, né? Muito trabalhadores, de uma cultura de muito trabalho, e que originalmente começou a desenvolver esse pedaço desse litoral. E essa cultura permanece hoje, de uma certa forma, naquilo que está ali posto, porque foram essas pessoas que fizeram os primeiros prédios, financiaram os primeiros prédios, as primeiras obras, e esse desenvolvimento começa a ir trazendo, então, um público do Paraná, um público do Rio Grande do Sul, e vai aumentando esse raio e vai gerando isso. Mas voltando ao ponto do porquê desse contexto e como, né, que é a pergunta que eu falo que eu mais respondo hoje. Então a gente vai para esse cenário do desemprego, para esse índice do desemprego, segurança pública, a gente tem índices sensacionais de segurança pública, Brusque e Blumenau, que estão no entorno, né, do litoral, tem os melhores índices de segurança pública do país. Então não dá para olhar só Balneário Camboriú, só Itajaí, só Itapema, só tem um entorno todo, tem um contexto todo em volta que dá o subsídio para esse boom da região. E tem muito também, a tua fala ela é boa, viesse aqui algumas vezes, tu consegue sentir um pouco disso. Mas eu vivenciei isso com algumas pessoas de fundos imobiliários que a gente trouxe para cá, de bancos, e a gente está sentado almoçando num restaurante beira-mar, ele assim, isso aqui não deixa a desejar para vários lugares na Europa, que eu já fui, para vários lugares nos Estados Unidos, para Miami, né, como segurança, como qualidade de serviço vem evoluindo muito também. Então, é uma pergunta muito feita e muito difícil de explicar para quem não vivencia, né? Porque por mais que a gente fale dessas coisas, ok, desemprego, ok, cultura empreendedora, ok, isso também tem em outras regiões não tão evidenciadas, mas é uma Mas, pergunta muito ô, feita e Arthur, difícil de ser respondida. você falando, eu entendo que você falou dos atributos que tornam essa região atrativa, né? Incluindo as praias maravilhosas, etc. e tal. Esse ponto é Mas indiscutível. o cliente, ele vem de onde? Qual o perfil dele? Ele continua só aí no interior de Santa Catarina? Porque na minha percepção, o que é que aconteceu? Como você falou, veio Paraná, Rio Grande do Sul, é uma coisa impressionante, Santa Catarina. É muito parecido, eu sou de Alagoas, né? É muito parecido com o que acontece em Alagoas. O litoral do Rio Grande do Sul, até entrar em Santa Catarina, é uma droga, né? É feio. Paraná também, não tem nem litoral lá, as praias são feias, né? E aí, se chega em Santa Catarina, parece que Deus, né, pegou um condão lá e falou: aqui vai ser Deu uma bonito. caprichada. Então, assim, então, não só o interior riquíssimo de Santa Catarina que você falou, né, mas também o interior e as capitais do Rio Grande do Sul, Paraná, riquíssimos, eles têm Santa Catarina como sua praia. E essas pessoas migraram para o Centro-Oeste e os seus descendentes, as pessoas são adultos hoje, eram crianças e passavam aí. Então, a minha impressão é essa, é que, na verdade, é como se fosse um grande funil que vem hoje do Centro-Oeste todo. Eu tenho clientes, eu sou advisor de vários empreendimentos imobiliários no Centro-Oeste, e eles todos têm casa aí, e viajam aí. Você vai para Chapecó, É, se não tiver um apartamento aí, você não é ninguém, né? é que a fronteira agrícola do Sudeste, Centro-Oeste, ela foi explorada originalmente pelos gaúchos, né, que foram os que mais subiram para essa exploração. E quando o nosso litoral sempre foi o litoral deles
mesmo antes do boom, mesmo antes da ascensão econômica que eles tiveram. Então, hoje eles voltam para cá para passar as férias aqui, eles mantêm relação, mantêm vínculo com Meia Praia, Itapema, Balneário Camboriú, com esse atributo, né, da beleza natural. Lógico, ele é a parte mais importante, talvez, da resposta da primeira pergunta que tu fizesse. E essas pessoas voltam para cá para isso. E como desenvolveram muito, cresceram muito essa indústria, o agro é um grande cliente hoje da nossa região aqui, sem dúvida, mas ele não é o único também, né? A gente tem que deixar isso bem claro, tem toda uma cadeia industrial muito forte na região hoje. Né, a indústria da logística, por causa do porto de Itajaí, o porto de Imbituba, o porto de São Francisco. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura logística, uma indústria logística muito, muito forte, tem uma indústria têxtil muito forte, tem uma indústria metal-mecânica muito forte, tem uma diversidade econômica muito grande na região e de clientes que vêm para essa região. Mas, Então, Arthur, são duas perguntas que são sempre feitas. O porquê desse boom e quem compra, né? Quem compra perfeito. também sempre é uma pergunta que vem, mas quem é que está comprando isso? Então é muito diverso, né? Não dá para personificar, não é um cliente só, não é um público só. Tem muito segunda moradia, tem muita gente que pós-pandemia adotou o balneário como primeira moradia e vai para sua fazenda, vai para a sua cidade, para a indústria durante a semana, mas a família morando aqui. Então tem é muito diverso, né? Eu acho que esse funil que tu falas, ele bota muita gente, muita diversidade de público que entra nesse funil e que acaba parando aqui nesse litoral A própria. que é estreito, né? Tem uma Sim. pouca faixa, uma faixa litorânea pequena relativamente para acomodar esse público todo. Não, e muita restrição ambiental também, né? Mas o que eu percebo, assim, também é que a imigração ajuda, né? Porque os outros estados do Brasil, a cidade perdendo habitantes, como Rio Grande do Sul, e aí ganhando, né? Mas dito isso tudo, né? Eu queria fazer a segunda pergunta que você deve mais ouvir. Isso é uma bolha? Essa é uma pergunta tá, caprichasse, né, nas perguntas. A gente não Ó, acredita. essas são as dúvidas e comentários de rodas no Brasil todos. Querem saber, né? As pessoas querem entender o que está acontecendo, né? Eu respondo essa pergunta com uma fala do meu pai, por exemplo. Há 50 anos atrás, ele comprou o primeiro apartamento dele, eu nem nascido era, comprou o primeiro apartamento dele em Balneário Camboriú. Na época ele era na Brasil, na Avenida Brasil, e ele tinha vista mar. Hoje, se for na Brasil, não enxerga mais uma fagulha do mar, mas naquele momento tinha vista mar e já era um valor, ele relata isso, era um valor muito alto. E que as pessoas diziam, meu Deus, né? Como que isso, aonde isso vai parar? Há 50 anos atrás. E de 50 anos para cá, essa bolha já foi mencionada agora chegou no limite. Quando atingiu R$ 20.000 o metro, era um absurdo. E logo depois foi 25, foi 30, foi 20. Já teve crises nesse período? Já teve. Vão ter crises? Vão ter crises. A gente não tem dúvida disso. Mas no nosso grupo, no meio que a gente frequenta hoje, não se fala em bolha, muito pelo contrário. Se fala que estão acabando os terrenos bons, né? E é o que tem. Então, por mais que a gente passe por alguns momentos de crise, quando volta, é aquilo que está ali posto. Então, eu não chamaria de bolha, não acredito em bolha, e o mercado em si também não trata como. Lógico, existe uma explosão de oferta, existe muita obra, existem regiões que podem sim estar sendo super exploradas. Agora, quando a gente vai para o frente mar, quando a gente vai para os terrenos bem localizados, quando a gente não necessariamente só frente mar, né? Quando a gente vai para essas áreas, tu usasse o termo ali das restrições ambientais, quando a gente começa a ir para essas áreas,
não tem como falar de bolha, eu acho, Felipe. Eu acho que realmente é escassez. É um litoral maravilhoso que tem um limite de Muita território a ser demanda. explorado e muita demanda. Então, não tem como falar de bolha. Eu, 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 não, eu não acredito nisso. eu estudei muito bolhas, né? Até naquela época, 2008, mas também eu sempre gostei de ler bolha de tulipa, de internet, etc. E tem alguns pressupostos básicos da bolha. O primeiro é que é um percentual muito, muito grande de investidores. Pessoas que compram hoje simplesmente pelo fato de achar que amanhã vai estar mais valorizado. E o segundo é que eles geralmente são tem, como é que eu diria, funding barato, né? Taxa de juros baixa, que não é o nosso caso no Brasil. Tá? Isso gera um aumento do valor dos ativos artificial. Então, isso aqui não está acontecendo. E a demanda real, ela existe. Mas e o percentual de investidores hoje? Ele é relevante? É o quê? É 10%? É 40%? É 80%? Como é que está isso? É, no produto que a Muse trabalha, né, o primeiro produto que a Muse está lançando, no caso, que é o Projeto Tempo, que tu falasse, Norman Foster, Hotel Emiliano, é zero o percentual de investidor, né, nesse produto altíssima renda que é onde a gente está posicionado. É, das pessoas que têm nos procurado, das pessoas que têm buscado as pré-reservas, são pessoas que querem para morar, que querem para ter, né? Existe, o investidor existe, mas o investidor entra num produto de tickets menores, onde ele compra mais unidades, onde ele investe para compra em planta para vender pronto. Não é muito o perfil do público da Muse, tá? O mercado opera muito sim com investidores, investidores que historicamente, um dos nossos sócios que está no projeto é um que historicamente fez isso, comprou em planta e vendeu depois em tabela pronto, e chegou um determinado momento, ele disse, olha, eu quero participar um pouco mais da concepção e tal, mas continua também investindo mas eu não saberia te responder qual é o percentual do mercado hoje que opera com investidor e qual é o percentual do cliente final. É bem diverso. é, Esse mercado ele se mantém sólido durante tanto tempo, muito por causa do investidor, sem dúvida, né, que é quem financia as primeiras etapas ali da obra e do funding do projeto como um todo, mas eu não saberia dizer cravar uma resposta de percentual, não. Não, tranquilo. Irmão, para quem não é daí, entende que é litoral norte, e Balneário Camboriú sempre é a grande estrela, né? Mas eu tendo ido aí algumas vezes, eu entendi que tem vários micromercados, né? Eu queria ver se você podia explicar para a gente quais são as diferenças, semelhanças entre os mercados de Itajaí, da própria Praia Brava, que apesar de ser Itajaí, é bem peculiar, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Tijucas. Como é que está o estágio de cada um desses mercados? Né? E quais são as suas vocações? O que é que está acontecendo em cada um deles? Vamos lá. Quando a gente fala é, no produto frente mar, a gente não tem muito separação de mercado. É mais por gosto mesmo. Assim, eu gosto mais de Itapema, eu gosto mais de Itajaí, até com um vínculo histórico de quem frequentou essas praias no seu passado. A Praia Brava, especificamente, ela Itajaí teve uma praia que no passado foi a praia que encontrou, que reuniu as famílias de alta renda da região, que era Cabeçudas. Não sei se tu conheces ali. Não. Cabeçudas era onde estava o dinheiro antigo das famílias aqui da região, tinham casa em Cabeçudas. E a Praia Brava, ela ficou especificamente pelas restrições ambientais, ela ficou, e o Canto do Morcego, a Brava Norte, que é onde a gente posicionou o nosso primeiro produto, mais ainda, ela estava sujeita a uma série de restrições ambientais. Tanto que hoje ela é uma APA, ela é uma área de preservação ambiental, e ela tem uma zona especial de desenvolvimento que é a parte plana antes da cota 20 da morraria, porque ali a ideia é que se preserve realmente o que tem de mais rico, que é a beleza natural. Então, nesse canto ali especificamente, nós não teremos torres acima de 8 pavimentos, nós não teremos ocupação na encosta dos morros, nós não teremos sombra na praia, 50 metros de recuo a partir da rua. Então, tem uma série de restrições ambientais que faz
esse canto ter uma característica muito específica de valorização e preservação ambiental. Tem uma segunda Praia Brava, que é a Brava Sul, que já é uma área mais adensada, mais desenvolvida, que foi a que primeiro desenvolveu, foi a que a primeira teve regulamentação, loteamento, condomínio e tal, e foi onde começou a explosão. As duas são separadas por uma lagoa, que é a Lagoa do Cassino, que separa as duas praias. Tudo é Praia Brava Norte, Praia Brava Sul. Ah, essa região hoje, ela é tida como uma... Ela tem uma diferenciação entre a Praia Central e Balneário Camboriú. Balneário Camboriú se caracterizou muito pelos arranha-céus, muito pela... Foi a primeira a ser explorada e a sequência natural era que fosse expandindo esse raio de exploração. Nesse contexto, o que aconteceu? Todo o metro quadrado da região começou a se valorizar. Então, não fazia sentido o balneário estar vendendo a 30, 40 e Itapema a 7, 8. Então, isso foi puxando o desenvolvimento da região como um todo. Então, quando a gente pega Itapema, Porto Belo, Meia Praia, né, que são as praias do sul ali, e a gente ainda tem entre Balneário Camboriú e Itapema e Porto Belo, tem o que a gente chama de estaleiro, estaleirinho, tem umas praias agrestes ali, é uma região de praia agreste, e que também tem uma série de restrições ambientais, também é uma APA, também tem um plano de manejo específico. Então, hoje a gente teria Itajaí como uma área urbana consolidada, indústria, porto, e aí vem a primeira, entre Itajaí e Balneário Camboriú ficou esse respiro que se chama Praia Brava Norte, Praia Brava Sul. Daí a gente tem a Praia Central de Balneário Camboriú e aí a gente tem um pouquinho mais ao sul, Itapema, Meia Praia, Porto Belo, que são as regiões que foram desenvolvendo. Se pegar o mapa do Google Earth, dá para ver certinho. É uma mancha que ela vai se expandindo e algumas áreas específicas ficaram um pouco mais conservadas por causa das restrições ambientais. Mas hoje a gente já tem frente mar em Itapema sendo comercializado a valores muito similares aos frente mar de Balneário Camboriú. Né? Por quê? Porque o frente mar, essa faixa, ela está sendo disputada pela limitação que ela tem de faixa, né? Agora o que Mas impressiona em Itapema e Porto Belo é a quantidade de edifícios. Não, é uma coisa absolutamente surreal, é né? muito. Assim, e faz sentido todo esse adensamento, porque é uma faixa muito pequena e isso vai, lógico, teve uma demora. Hoje eu acho que a gente tem vários projetos de urbanização e de ampliação de malhas viárias e tal. Demorou um pouco para isso. Eu acho que esse é um gargalo que se tem nas nossas regiões. Cresceu muito para cima e ficou e a malha viária não acompanhou. Né? Então a gente tem um gargalo hoje na BR-101, mas a gente tem um gargalo dentro dessas cidades, mas elas acabaram se tornando cidades viáveis muito por isso, né? Concentra bastante numa região. Então, hoje, aquilo que no passado não sobrevivia durante o ano, que eram os restaurantes, os supermercados, né? Isso não vivia durante o ano, porque eram cidades de temporada. Hoje sobrevive, porque concentrou, e por mais que tu tenha uma ocupação de 20, 30% nos prédios fora da temporada, é um número expressivo que mantém o comércio nessas regiões. Então, esse adensamento, essa E a, quantidade de e a prédios realmente própria, e a própria caminhabilidade, desculpe lhe interromper, né? Muita gente fala dos edifícios de Balneário Camboriú, mas a caminhabilidade, né? Fachadas ativas, o próprio adensamento, ele gera isso, lugares mais seguros, onde você faz tudo andando, de bicicleta. É um tipo de ambiente urbano que a gente raramente vê no resto do Brasil, né? isso que conseguiu se criar ali com esse desenvolvimento e com esse adensamento. Então, Itapema, Meia Praia, é difícil a gente falar só Itapema, porque hoje emendou tudo ali, mas é bem separado, né? Tem Perequê, Meia Praia, que é Porto Belo, Itapema, adensou muito, mas viabilizou muita coisa que no passado não viabilizava. E hoje a gente vê uma vida no ano inteiro, e muito por causa também desse crescimento populacional que tu relatasse logo no começo da tua fala. A gente tem um estudo que a nossa região ela vai crescer nos próximos 10, 15 anos 50% em termos de população. Então, se continuar nos mesmos índices, a gente cresce 3 vezes a média nacional,
e é hoje a região que mais recebe imigrantes no país, né? Tanto Espetáculo. imigrantes, e isso tudo vai dando sustentação para aquelas primeiras perguntas que tu me fizesse, né? Por que desse boom? Porque muito em função Não, desses pontos. A gente pode ficar bacana. falando aqui. Não, aí agora eu queria virar a chave, cara. Já deu para entender, para quem está nos ouvindo, entender o contexto, tá? Inclusive que a Praia Brava, dentro disso tudo, ela tem a Brava Norte, especificamente onde vocês estão, que fica em Itajaí, do lado, colada com Balneário Camboriú, a Praia Central, ela tem a série de restrições que, inclusive, impedem aquela verticalização, né, que tem em Balneário Camboriú. Por conta disso, eu queria que você explicasse um pouco mais esse contexto da Brava Norte, para a gente chegar no tempo, que é o seu projeto. Então, a Brava Norte, a gente chama de um respiro, né, entre os arranha-céus e a explosão de Balneário e essa zona adensada e desenvolvida de Itajaí, a cidade urbana, né, esse contexto urbano de Itajaí, a gente tem esse respiro que é a Brava Norte. Brava Norte ela tem uma extensão de areia de 840 metros, né, isolados, né, por um rio que separa da Brava Sul. Esse rio, essa lagoa, ela tem uma ligação por uma passarela só para pedestres e ela tem um acesso que até bastante tempo foi um acesso bem ruim, que é um acesso que passa por dentro de Cabeçudas para chegar na Brava Norte. Esses bloqueios naturais fizeram com que essa região ficasse preservada por mais tempo, né? Eu passei a minha infância e minha adolescência aqui nesse litoral, em Balneário Camboriú, e essas eram as praias que a gente ia passar o dia meio que acampamento, assim, meio piquenique, né? Porque não era fácil de chegar e depois de um tempo se criou ali uma vida noturna, vieram os beach clubs no passado, que trouxeram um público jovem e ela foi se moldando muito em cima disso, até vir o grande. E aí teve uma fase de contestações, esses beach clubs eram na areia, foram destruídos, veio a ação civil pública. Então sempre foi uma região ambientalmente muito sensível, né? E exposta a esses fatos que foram moldando ali essa região. E num determinado momento vem um primeiro projeto imobiliário para esse canto, que é o Bravíssima, e que vem com um projeto maravilhoso, né, de altíssimo padrão, plantas grandes, numa área maravilhosa, e começa a abrir o olho, então, para um desenvolvimento imobiliário dessa região. Esse projeto, ele sofre muito durante o seu desenvolvimento, com ações civis públicas, com embargos, com uma série de questões, mas ele se concretiza e ele pavimenta, então, esse caminho para esses projetos. E que faz o que a gente consegue consolidar hoje, que é tudo ali naquela região precisa ser desenvolvido com muita consciência, com muita responsabilidade, né? Então, todos os projetos da região trabalharão obrigatoriamente com certificações, né? LEED, UEL, todo mundo trabalhando, buscando essas certificações, todo mundo trabalhando com essa preocupação muito grande da preservação da orla, e aí esse contexto faz com que os empreendedores desse canto se unam e formem a Aprobrava, que é a Associação de Propriedade da Brava, e essa associação então trabalha junto com prefeitura, com órgão ambiental, com o Ministério Público Estadual e Federal, na construção de um grande acordo, né, de uma grande regulamentação que criou e que fez um pacto de desenvolvimento sustentável para esse canto, né, sustentável e responsável. Então, hoje a gente tem essa APA decretada, como eu falei, a gente tem um master plan e um acordo sendo assinado, o acordo sendo assinado próximos dias já, inclusive, e que vai pacificar tudo isso que a gente vem falando. Então, isso essa dificuldade fez com que essa fronteira fosse uma das últimas a ser explorada consequentemente, explorada de uma forma muito
muito sustentável. Então, os projetos que ali vão sair, sempre levando em consideração essa questão natural e o valor desses atributos naturais que Balneário, depois de ter perdido, teve que recuperar. Então, alargamento da orla. Na Praia Brava, a gente não quer nunca falar de alargamento de orla, por isso que a gente já começa fazendo ela certa, né? Ali a gente sempre diz que ali a gente está tendo a oportunidade de fazer certo desde já. Então, a reurbanização da orla, já se fala num passeio acalmado e não numa avenida, preservar muito essa questão do pedestre, da segurança para o pedestre. Então, como é uma praia que tem um único acesso, a gente consegue controlar bastante isso. Então, a ideia é que esse canto realmente deva ser o maior valor de metro da região por esses atributos. Ele já é hoje o maior valor de metro na média, né? A gente tem um ou outro empreendimento, um ou outro apartamento com valor maior, mas se a gente for olhar a média dessa região, eu não tenho dúvida que ela vai ter o maior valor de metro. Também, eu acho que vai acontecer isso. Agora, aí a gente chegou no tempo. Explica para a gente o que é o projeto, né? Qual é os grandes números dele, a relevância, a arquitetura por trás, incorporadores por trás, posicionamento dele. Por que que a gente merece fazer um podcast sobre o tempo? Bom, falar do tempo é uma das coisas que mais me dá prazer hoje, sem dúvida. O tempo ele começa desde o primeiro momento de uma forma muito assertiva, né? O tempo está sendo construído sobre uma área que foi cuidada e que foi desenvolvida por terreneiros que tinham um compromisso com o desenvolvimento da região, né? Que cuidaram para quem nós vamos permutar esse terreno, que tipo de obra a gente quer, que tipo de projeto a gente quer aqui. Então, eu falar dele só a partir do desenvolvimento seria injusto com aqueles que estavam nesse terreno antes dele. E ele começa de forma separada, né? Hoje o terreno ele tem 84 metros de frente, mas ele foi permutado primeiro com um grupo que pegou uma faixa de 35 metros e um grupo do lado pegou a outra faixa de 35 metros. E quando esses dois se viram com os terrenos na mão, olha, se a gente quiser fazer algo realmente relevante, a gente precisa trabalhar junto. E tudo fluiu de uma forma muito natural, com uma convergência de valores, com uma convergência de propósito. Olha, a gente quer fazer um projeto, não quer adensamento, não queremos potencial máximo, não queremos. E todos foram compactuando disso, né? Foram grupos, tanto de investidores como de incorporadores, que compactuaram desde o D0 desses princípios, né? A gente dificilmente teve discussões no grupo sobre não, vamos fazer mais metragem, vamos fazer. Não, é isso aqui que é o ideal, é isso aqui que a gente entende sempre foi muito leve de tratar isso. E esse grupo depois conseguiu, junto com o proprietário do terreno lateral, que era uma faixa de 14 metros, também convencê-lo em cima desses pilares de que fazia sentido ele entrar conosco nesse desenvolvimento. Então, consolidou essa área de 84 metros com 4 grupos distintos, era um incorporador e um investidor numa área, um incorporador e um investidor na outra área. Esses 4 grupos se juntaram e formaram consolidaram a Muse, que é a desenvolvedora do projeto Tempo. E desde o começo se falava nessa questão, né? Bom, a gente tem um mercado de incorporação consolidado, com players muito fortes, com players muito bons na região, com produtos muito bons. E quem quiser entrar nesse jogo não pode entrar fazendo mais do mesmo, né? Precisa realmente se diferenciar em algumas coisas. E a gente entendeu que a arquitetura era uma dessas coisas e que serviço era outra dessas coisas. Era uma tendência que a gente já enxergava no mercado pós-pandemia, né? A gente teve a felicidade de desenvolver esse projeto inteiramente pós-pandemia e lendo muito com pesquisas, né? Fazendo muitas pesquisas, o grupo entendeu que serviço e arquitetura eram pilares que não podiam ser dispensados nesse projeto. Então, quando a gente falou em arquitetura, num devaneio, alguém levantou a mão e falou: qual é o maior escritório de arquitetura do mundo? Qual é o melhor arquiteto do mundo? E aí se falou no nome de Norman Foster.
e considerado por muitos o maior arquiteto vivo hoje. E a gente disse, por que não, né? Quais são as barreiras para isso? É valor? Vamos atrás de viabilizar valor. É língua, é cultura, vamos achar os meios para fazer. E essa foi uma primeira ideia que a gente teve, e depois serviços. E aí, serviços a gente começou a olhar. A hotelaria era uma tendência em alguns empreendimentos que a gente visitou fora do Brasil, de ter sempre um híbrido de residencial com hotelaria, para ter o serviço da hotelaria no residencial, principalmente em locais que têm uma característica de segunda moradia. Esse morador de alta renda, ele quer facilidade, ele quer serviço, ele quer comodidade, ele não quer se incomodar. Então a gente entendeu isso, vamos atrás de rede de hotelaria, vamos fazer um hotel próprio, a gente entrou nessa discussão e é onde a gente chegou então, qual é o hotel mais exclusivo do Brasil hoje, né? Brasileiro, que conheça de um estilo e de um jeito brasileiro de servir. E a gente chegou no Hotel Emiliano. O Hotel Emiliano tem só 2 unidades, uma em Copacabana e uma na Oscar Freire, em São Paulo. Então, nas 2 maiores cidades do Brasil, se a gente conseguisse convencê-los de vir para a nossa região, seria, com certeza, coroaria isso que a gente estava. E, de fato, eles, quando conheceram o lugar, quando viram a região, eles disseram, não, aqui faz sentido a gente ter uma bandeira Emiliano, um hotel bandeira Emiliano, assinado por um Norman Foster, com certeza preenche mais um dos pilares que a gente tinha, que era o do reforço da valorização do destino que a gente estava posicionado. Então, foi aí onde a gente fechou esse grupo para desenvolver esse projeto que a gente chega hoje, que é o Tempo, um projeto com 8 torres, as 2 primeiras torres frente-mar. A torre da fachada norte é o Hotel Emiliano, com 47 suítes, todas junior suítes, todas suítes bem grandes. E a outra torre, então, da fachada sul, a nossa torre de maior valor, plantas de 800 metros, a cobertura talvez será, né, a gente está trabalhando para que seja o imóvel de maior desejo na região, 1.200, 1.300 metros quadrados, uma cobertura duplex. E aí depois a gente segue com mais 2 torres com tipologias muito próximas a essas, de 800 metros, e outras 4 torres aí com tipologias que vão de 400 a 600 metros quadrados. Então a gente fez um produto realmente voltado para um público. A gente poderia fazer até 160 unidades habitacionais, a gente está fazendo 83 unidades habitacionais, então reforçando essa coisa da exclusividade, do produto diferenciado, né, desses pilares que a gente não colocou só no marketing, mas sim na prática, né, do conceito que a gente está desenvolvendo. Legal. Agora, cara, a nível macro, 2 grandes diferenciais, Norman Foster, Emiliano. E a nível de produto, assim, quais são os diferenciais, os serviços, como é que ele se compõe ali fora os apartamentos? Eu não posso ser irresponsável de não citar que a gente, de todo o cuidado que a gente tomou na concepção desse projeto, a gente não podia deixar de pensar também em interiores, né? Que seria quem iria vestir esse design, esse projeto arquitetônico que a Foster Partners fez de forma brilhante. E aí a gente trouxe então a Patrícia Anastasiades, que é uma referência hoje em interiores no país, e a gente viu projetos maravilhosos dela fora do Brasil. Ela é hoje um exemplo, um modelo, uma referência da arquitetura brasileira lá fora também. Então a gente trouxe a Patrícia para interiores e para amarrar, tem uma fala bem interessante no desenvolvimento desse nosso projeto. Uma das primeiras vezes que a equipe, na primeira vez que veio um time mais completo da Foster para o Brasil, um dos arquitetos subiu lá numa pedra no canto do morcego, e ele falou, e ele se emocionou, né? E eu questionei ele, poxa vida, emocionado. Ele assim, vocês podem estar acostumados a ver isso. Eu não estou. Eu rodo o mundo inteiro e na maioria dos nossos desenvolvimentos a preocupação é o que a gente pode fazer para tornar aquele lugar onde a gente vai desenvolver um projeto melhor. Aqui a minha preocupação é o que eu não posso fazer para estragar esse lugar. Né? Então a premissa de desenvolvimento era diferente e o projeto ele foi concebido como 2 grandes anfiteatros.
um anfiteatro que vai privilegiar a vista do mar e um outro grande anfiteatro que vai privilegiar a vista para a montanha, que são os dois atores principais que eles enxergam nesse cenário que é a natureza. Então, para completar esse pilar natureza, a gente precisava trazer um paisagismo e um projeto de paisagismo muito comprometido com a região, e a gente trouxe então a Juliana Castro, da J8, que numa das falas dela, defendendo o conceito dela, ela fala: eu surfei aqui nessa praia, eu conheço a essência dessa natureza e eu pude observar essa praia de um ângulo que poucos de vocês podem, que é de dentro da água, que é o ângulo do surfista, que é o ângulo de quem está conectado com a natureza de uma forma mais forte e com uma energia maior. Então, e foi muito legal quando a gente fechou esse pilar, porque a Patrícia, quando recebeu o projeto na mão, ela chegou na área do nosso spa, toda a área fitness que a gente tem, ela disse: aqui não é um spa, isso aqui não é um fitness center, isso aqui é um healing center, porque essa área ela está conectada energeticamente, que ela uma boa parte dela é num subsolo, é enterrada, né? A gente tem uma quadra de tênis enterrada embaixo de uma torre também. E ela disse, fez essa conexão, e quando a gente colocou todas essas pessoas na mesma mesa, a fala da Patrícia, com essa observação, com essa leitura que ela logo fez de cara do projeto, a fala do Foster olhando essa questão do anfiteatro natural, né, desses dois grandes atores da natureza, e a Juliana fechou com tudo isso, assim. Então todos esses pilares ficam muito reforçados na junção desse time que a gente tem. Espetáculo, cara. E me diz uma coisa, como é essa experiência de trabalhar com um dos principais escritórios de arquitetura do mundo? Como é essa tropicalização? Qual é o nível de entrega dele? Quais são o valor agregado que ele realmente gera para o projeto? E se isso impacta também na percepção de valor do projeto? Em primeiro lugar, assim, trabalhar com eles foi uma experiência. Só o fato de trabalhar com eles já valeria a experiência do projeto que a gente fez, né? Todos sempre imaginam, né, um escritório desse, vão vir impondo, são. Foi incrível trabalhar, né? Eles trouxeram para nós uma ideia de uma ciência por trás do desenvolvimento do design, né? Não é design por design, é design com funcionalidade, né? Então, as preocupações deles de comportamento do vento, das chuvas, da umidade, o clima, né? Os primeiros pilares que eles trazem para a gente do desenvolvimento era isso, né? Eles faziam um comparativo com Balneário Camboriú, onde as sacadas são todas fechadas, né, com vidro. Eles diziam: qual é o sentido de eu estar na praia e eu não sentir essa brisa do mar, eu não ter essa conexão? Aí eles explicam para a gente que é o efeito funil que a fachada reta faz, que ela canaliza o vento, que ela acelera o vento. E aí eles trouxeram isso para o nosso. Eles disseram: a gente precisa desenvolver um projeto que desacelere o vento. Então, por isso que as torres elas são em forma, o vão no meio das torres é em forma cônica, para que o vento flua e que seja agradável ficar na sacada, permanecer na sacada. Então ele foi concebido com muita área de varanda, muita área aberta, e trabalhar com eles é muito disso, assim, é muito de enxergar projetos arquitetônicos sob essa ótica de funcionalidade além da estética, né? Então, aliada à estética, né? Eles é que vieram para a gente. Por exemplo, no briefing inicial, nós tínhamos uma ideia de plantas mínimas 160, não, 220 metros era a menor planta, e a gente não falava em momento algum de plantas de 800 metros. E aí eles, num dos momentos do conceito, vieram para nós: o que vocês acham de pouquíssimas unidades, 20 e tantas unidades, como mansões suspensas, como casas realmente, onde a pessoa tem a sensação de estar chegando numa casa? Então, foi uma troca muito, muito enriquecedora dessa experiência com eles. Eles trazem uma visão global, né? Desenvolvem projetos no mundo inteiro e trazem um pouco disso. Olha, pode ser que aqui no Brasil ainda não está essa visão, mas a alta renda, o luxo no mundo hoje pede isso. Então, eles contribuíram, além da questão estética, eles contribuíram com a gente muito na questão funcional, na questão de layouts, de áreas comuns, o que se fazer, aonde posicionar.
Então, eles foram, foi muito enriquecedor trabalhar com eles nesse desenvolvimento. Acho que estás no mudo, Felipe. Desculpa, estava no mudo aqui. Arthur, agrega valor, porque assim, uma dúvida que eu sempre tenho de incorporadores é o seguinte: eu devo contratar um arquiteto com assinatura, tá? Ele agrega valor em termos de produto, como você disse que fez no seu caso, ele agrega valor em termos de marca. Quando é que o incorporador precisa lançar mão de contratar um arquiteto estrelado, seja brasileiro, seja internacional? E quais são as dicas que você pode dar para alguém que quer fazer isso em termos de negociação, em termos de relacionamento? Para a gente fez total sentido, é indiscutível o valor que eles agregaram ao projeto. É, Tem um fato para a gente que é bem relevante: uma boa parte da nossa sociedade não era originalmente incorporador, né? Então, foi uma parte da sociedade que não ficou presa simplesmente aos custos, presa simplesmente, né, a decisões econômicas, mas sim com um olhar bem visionário mesmo, né? Então, esse é o primeiro ponto que fez a gente conseguir chegar e definir por trabalhar com um arquiteto dessa envergadura. Eu acho que faz sentido, é fácil eu falar que faz sentido, estando num contexto de valor de metro que a gente está inserido, né? Agora eu vou falar para uma pessoa que está lá numa cidade média do Brasil, fazendo produto, brigando por valor de metro, às vezes não faz sentido, mas que o design, que às vezes abrir mão de metro quadrado, abrir mão de potencial para agregar funcionalidades, para agregar qualidade, eu sou um defensor disso hoje, né? Eu acho que a massificação, que plantas pequenas, que isso não deve ser a pauta de quem está pensando em desenvolver projetos realmente focados em seres humanos, né? Em pessoas que vão utilizar, né? Então, a gente fala, num dos momentos do projeto, o Juan, que é um dos arquitetos deles que esteve conosco, ele falava que a arquitetura cura, né? A arquitetura tem esse poder de cura, né? A estética, olhar para uma obra bonita, olhar para um projeto bem feito, e foi uma coisa que mudou para mim completamente. Eu nunca fui de ficar andando na cidade e observando. A gente é impactado por isso sem perceber. E hoje, olhando, eu vejo quanta coisa feia nos cerca, né? Quanta coisa que agride a visão humana, né? E a nossa natureza, ela é natureza. A gente veio do mato, né? E hoje a gente está com esse concreto, vidro, com muita coisa que... Então, eles agregam esse tipo de cuidado. E aí não é só o Foster, não é? Tem vários arquitetos no Brasil hoje com essa vocação, com essa preocupação. Tem vários arquitetos aqui, localmente, com isso, né? A gente talvez não, com certeza a gente foi para um nome internacional, para essa pegada, porque a gente precisava se posicionar, a gente tem concorrentes muito bem estabelecidos, a gente precisava ter diferenciais. E para a gente fez muito sentido, sem dúvida, essa contratação Mas do nome, né? vocês chutaram o pau da barraca, né? E naquela palestra, né, que você e o Juan fizeram na DTARC, deu para ver mesmo isso. E assim, você sabe que eu tenho sido um defensor, né, entusiasta de tudo que você está falando aí. O próprio DTARC, né, o Prêmio Somos Cidade de Edifício do Ano, ou seja, tentando no Somos Cidades difundir essa melhor arquitetura, né? Tudo meio parecido, tudo muito entediante, né? Assim, esse impacto que as fachadas eles têm no ambiente urbano é muito grande. Passam milhares de pessoas na frente de um prédio, conta 30, 40, 50 que moram nele, né? Então, sem sombra de dúvida, essa luta é a nossa. Se a gente for olhar, tem vários centros urbanos hoje que se tornaram grandes conjuntos habitacionais, né? Muito parecidos, muito quadrados, muito ocupando o terreno da forma mais massiva que eu puder ocupar, com pouca ventilação, com pouca iluminação natural, que são elementos naturais para o convívio humano, né? Que são essenciais para a natureza humana.
E esses arquitetos com essa mente um pouco mais aberta para isso, lógico, precisa encontrar um campo fértil no incorporador, né? O incorporador precisa ter essa visão e valorização disso. A gente não tem dúvida hoje que todas as decisões onde a gente abriu mão de metro quadrado se converteram para a gente em valor de metro. Né? Perfeito. Então, eu podia vender mais metros, mais barato ou menos metros com um valor maior. E para a gente, essa decisão, respondendo à tua pergunta, para a gente, essa decisão do arquiteto, ela se transformou nisso. Ela se transformou em menos metro e mais valor. Bacana, cara. E hospitalidade, né? Emiliano é um ícone, né? Como você disse, só São Paulo e Rio. Como é que ele se encaixa? Vocês abriram mão do VGV, a gente batendo papo naquele dia lá, e você falou, "Ó, a gente abriu mão aqui de vender a melhor torre, a torre na beira-mar, abriu, deve ter aberto mão de um grande VGV aí. Qual é o racional por trás? E além disso, uma pergunta similar com o arquiteto. Quais são, né, na hora de negociar e planejar fazer um empreendimento hoteleiro como esse, negociar com a bandeira hoteleira, o que é que você tem que prestar atenção? Ah, o investimento hoteleiro no Brasil hoje, principalmente na hotelaria de luxo, ele está vivendo um bom momento agora, né? A gente está vendo taxas de ocupação, a gente está vendo vários projetos relevantes aí acontecendo, Rosenwood, é, Palácio Tangará, W, né, W, JW, é, tem vários outros. Na Serra, né, tem algumas coisas acontecendo, alguns Kempinski, autorais próprios, assim, que não são nem de bandeira, né? Muita coisa bacana aparecendo. muita coisa bacana acontecendo e tal, mas viabilizar a operação hoteleira ainda é um grande desafio. Então, quando a gente começou a fazer algumas análises, por exemplo, posicionar esse hotel lá no fundo. No fundo do terreno, né? Não vamos abrir mão dessa torre aqui e vamos colocar o hotel lá no fundo. Qual é a atratividade para uma pessoa vir de Londres, por exemplo, para se hospedar num hotel que está no fundo do terreno, que ela não é aquele pilar do transformar o destino, ele estaria um pouco prejudicado. Então a gente tinha uma preocupação de viabilizar a operação hoteleira. Por quê? Porque essa operação hoteleira ela vai acompanhar o residencial até o fim, até o fim dos tempos, né? Então ele precisa estar ali. A gente está vendendo residência com serviço de hotelaria. Então essa era uma preocupação e posicionar a torre na frente ajudaria nesse pilar de viabilização da operação hoteleira. Esse era um primeiro ponto. E o outro ponto era a questão da exclusividade e do público que a gente quer nesse hotel e no residencial. Então, quando a gente optou pelo Emiliano, o Emiliano tem uma característica no Brasil hoje de ser muito reservado. Dificilmente a gente vê. O Emiliano não é o mais instagramável, não é o mais hypado, não é. Ele é realmente um hotel que eu tenho, em função da parceria me hospedado lá com mais frequência, a gente vê estrelas do mundo inteiro, pessoas muito famosas, num ambiente de que ninguém perturba, de que ninguém incomoda, né? Eu já cruzei lá com as pessoas mais famosas do Brasil sentadas na mesa tomando café de forma muito tranquila, sem serem incomodadas. Então, o Emiliano ele tem um pouco disso, ele tem um pouco disso, não, muito disso, dessa coisa da exclusividade, da reserva, do silêncio, né? Ele não Eu, é o hotel eu do acabo, eu acabo barulho. testemunhando isso tudo, né? Como eu moro em São Paulo, eu moro aqui literalmente a 1 ou 2 quarteirões do Emiliano, né? Então, passo na frente várias vezes, tomo café da manhã lá, reuniões lá, e é bem isso que você falou, cara. E é bom, né? Que realmente dá um belíssimo posicionamento. Mas em relação a aprendizados disso, né? Eu só queria, eu Que é só que queria você... voltar numa parte, só me permite, Felipe, voltar, Tranquilo. desculpa, voltar numa parte dos serviços, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a ideia é que, uma ideia e a prática é que todos os apartamentos, todas as unidades habitacionais tenham serviços do Hotel Emiliano. E isso a gente desenvolveu hoje pacotes de serviço. Então, assim, a gente tem a pessoa que vai morar ali. Quem vai morar ali o dia inteiro tem o seu funcionário, tem a sua equipe, tem. O cara que vem no final de semana já tem uma utilização diferente. Então, esse cara que mora, ele vai ter um pacote de serviço para ele, que pode ser desde flores, né? A equipe que
faz a parte de troca de flores do hotel e tal, faça no seu apartamento. Pode ter limpeza, pode ter roupa de cama do hotel, pode ter café da manhã do hotel sob demanda ou programado ou não. Então, esse que mora, ele tem um nível de pacote. O cara que vem final de semana, ele pode dizer, olha, eu quero todos os finais de semana serviço de mordomia, serviço de camareira, quero roupa de cama, toalha, quero café da manhã sempre pronto, quero que a minha geladeira esteja abastecida, quero um serviço. Quero que quando eu chegar tenha alguém para lavar meu carro, quero tudo, né? E um outro pacote que seria assim, ó, eu quero no meu apartamento todo o serviço do hotel. Eu quero 24 horas, no momento que eu chegar, eu quero que tenha o mesmo que tem. Eu quero o chefe de cozinha cozinhando para mim, para os meus convidados. Quero o sommelier fazer um jantar para receber alguns amigos. Quero que o sommelier nos atenda no meu bar. Então, assim, a gente vai ter pacotes de serviço, opções de serviço para o residencial como um todo, e toda a gestão do condomínio. Então, nós vamos ter um almoço na piscina para os moradores. Emiliano. Vai ter uma clínica de tênis na quadra de tênis. Emiliano. Serviço o spa do residencial, operado pelo Emiliano. O morador do residencial pode usar o hotel, mas o hóspede do hotel não pode usar o espaço do residencial. Então, se o morador quer fazer massagem, quer usar o spa do hotel, pode usar lá. Mas se ele quiser ficar reservado e não ir no hotel, tem o spa do residencial e pode ir a equipe do hotel atender no residencial. Então, assim, a gama de serviços ela é praticamente infinita. Tudo, a gente fala, tudo aquilo que pode ser contratado, né? Então, eu quero o aluguel de um barco. Liga no concierge do hotel, a gente vai ter um concierge específico do residencial, que vai ter uma pessoa que vai ter a função, um lifestyle manager, que vai gerenciar esse estilo de vida dos moradores e vai cuidar disso. Hoje eu preciso locar um barco. Tem um barco. Eu quero um transfer com helicóptero de navegantes para o empreendimento. Eu quero, enfim, tudo, né? Motorista. Eu preciso de um motorista para me levar para jantar porque eu quero tomar um vinho e não quero me incomodar. Tem um motorista que leva, tem um motorista que busca. Então, assim, toda essa gama de serviços ela vai ser prestada pelo hotel. Desculpa só, eu voltei porque tu comentasse uma hora de Não, serviços é e eu não espetáculo. respondi. Eu Espetáculo. quis só Foi reforçar esse ótimo. pilar. Não, cara, a gente está chegando já aqui no final. Eu queria falar de mercado agora. Eu acho que, sem sombra de dúvida, aí o seu projeto deve ter um preço metro quadrado aí entre os maiores do Brasil, né? A gente estava falando antes, aí, talvez entre os três maiores, né? Obviamente tem torres na frente, torres atrás, mas como é que está isso? Como é que está o lançamento? O perfil do cliente é o que você estava imaginando? Não é? Mudou? E já lançou? Me fala um pouquinho dessa parte aí. A gente lança o projeto agora em dezembro. Para o lançamento, a gente criou um espaço. Como a Muse não tem nenhum projeto entregue e como é muito difícil falar para as pessoas do que a gente está querendo fazer, a gente criou um espaço que vai se chamar Casa Muse. Ele não vai funcionar como um stand de vendas, como um plantão, ele é um espaço de experiência, a gente chama. É uma casa fechada para convidados, né? Então a gente quer receber clientes, prospects nessa casa. E nessa casa a gente vai começar a falar um pouco do jeito Muse de ser, né? Então nessa casa a gente fez uma galeria Foster, que a gente chama, onde a gente tem alguns projetos do Foster, porque Foster é muito grande, mas quão grande o Foster é? Para algumas pessoas não é. Eu fui conhecendo ao longo do projeto. Quando a gente viu o Wembley, quando a gente viu a Ponte de Millau, o Viaduto de Millau, quando a gente viu o Gherkin, quando a gente viu o Infinity Loop, são projetos maravilhosos. O estádio de abertura e encerramento da Copa no Catar é um projeto Foster. Então a gente fez uma galeria com algumas miniaturas de projetos icônicos da Foster, do JP Morgan, que foi inaugurado recentemente em Nova York, e a gente conta um pouco, constrói a narrativa, ilustra um pouco do que a gente está entregando. Vocês vão morar num residencial feito por quem fez isso daqui, né? É um pouco do que a gente quer
explicar o valor disso que a gente está entregando, né? A casa ela vai ter toda uma questão de serviços, né? E o nosso lançamento não vai ser barulhento, né? A ideia não é um grande lançamento, mas serão várias pequenas experiências com grupos reservados, né? Tem várias pessoas que compraram, que querem comprar, né? Que estão se aproximando da gente, que não querem ser divulgadas, né? Que querem exclusividade, que querem sigilo. Então, assim, tem público da mais dos mais diversos gostos e hábitos, né? Então, a casa é um pouco para isso, para preservar esse que não quer aparecer, mas para atender também aquele que se interessa e que não tem tanto essas preocupações, né? Então, o lançamento ele vai se dar ao longo do próximo ano em vários eventos, várias experiências. Então, nós vamos trazer chefes, nós vamos trazer pessoas influentes do cenário político. Ano que vem a gente tem um ano eleitoral, então a gente quer juntar esses clientes conosco para debater isso, para discutir isso. A gente quer mostrar um pouco do que a Muse, de como a Muse quer se posicionar, né, do que a Muse entende que é valor hoje, né? Além de vender um endereço, além de vender um imóvel, a gente quer vender uma experiência, a gente quer criar todo um ecossistema e como o nosso primeiro projeto a gente entrega daqui a 5, 6 anos, até lá a gente precisa manter esse contato, manter esse convívio próximo, a casa vai ter esse papel. Então, os nossos clientes podem usar a casa. Então, eu quero receber uma visita, eu quero fazer um jantar da minha empresa para alguns clientes. A casa está lá disponível para isso. É uma casa da empresa para os clientes, para o mercado. A Adit quer fazer um evento lá. Já estou abrindo aí a opção, Felipe. A Adit quer fazer um evento lá para alguns arquitetos, quer fazer um painel. Vamos trazer gente da Foster para falar com arquitetos. A casa vai ter um pouco esse papel e o lançamento vai nessa linha. A gente tem hoje uma demanda reprimida de clientes, porque a gente não estava comercializando e respondendo uma parte da tua pergunta ali de quem está procurando, é um público bem diverso, né? Não dá para cravar uma faixa etária, não dá para cravar uma região do país, não dá para cravar um perfil profissional. A gente tem desde o profissional liberal, empresário, artista, tem um público bem diverso, né? Tem jovens, né? A economia mudou muito, né? Hoje tem bastante dinheiro circulando em várias esferas, em várias classes, em vários públicos, e o que está se apresentando para a gente é muito disso, assim, muito dessa diversidade de público. Ele se encaixa para pessoas que têm muito bom gosto. Isso é uma coisa que tem em comum entre todos. Bom, Eu gosto de acho dinheiro, né? bom gosto de dinheiro. Vamos lá. Cara, estamos chegando ao fim. Tem alguma coisa que você ainda quer falar sobre o projeto, produto, qualquer coisa? Fica à vontade aí. Eu acho que é bem interessante a gente ressaltar. A nossa região, ela recebeu durante bastante tempo alguns estigmas, algumas. E quando a gente concebeu esse projeto, a gente buscava bastante mudar a opinião das pessoas sobre isso. Então, um dos grandes pilares desse projeto é a questão cultural, é o legado que ele deixa para a região. Então, a gente fechou uma parceria com a Simões de Assis, com a galeria. A gente vai falar muito sobre obra de arte, muito sobre cultura, né, no projeto. A gente tem, embaixo do Hotel Emiliano, um anfiteatro natural, que a gente chama, com arquibancadas de grama, ficou maravilhoso isso, onde a gente quer promover mostras culturais. A gente tem uma sala grande para leilões de arte, para exposições de arte, para pocket shows, para trazer um outro lado da cena artística e cultural para a nossa região, né? Então, a gente tem alguns objetivos com o tempo, mas um deles é que ele seja, de fato, um legado arquitetônico, artístico e cultural para a região, né? A gente quer contribuir de forma muito responsável com o meio ambiente, com a natureza, onde a gente está inserido. A gente tem essa preocupação muito evidente, atrelado a essas questões culturais. Então,
não somos uma ONG, a gente quer ganhar dinheiro, lógico, né? Eu acho que isso, quem olha o discurso, bonzinho, tá? Não, a gente tem uma preocupação, mas a gente entende que dá para ganhar dinheiro também respeitando essas questões que são muito importantes. Bacana, cara. Parabéns aí por essa história que está começando e, sem sombra de dúvida, vai inspirar muita gente aí pelo Brasil. Muito obrigado, Arthur. Sucesso aí. E agora fica aí contigo para qualquer consideração final. Agradeço a oportunidade, assim, para a gente é sempre um prazer falar do tempo. É, investir tempo para falar do tempo. Então, assim, eu estou sempre à disposição, Felipe. A gente quer, com esse projeto, realmente proporcionar um tempo de melhor qualidade para as pessoas, tanto para as pessoas que vão morar, quanto para as pessoas que vão se interessar por ele, né? Então, a Muse tem um pouco disso. Eu não falei da Muse, mas a Muse é uma brincadeira com o museu, né? Porque o museu ele tem um papel para a história muito significativo, que é guardar o tempo, né? E o que a gente quer é guardar aquilo que tem guardar o que tem valor no tempo, né? O museu ele não guarda qualquer coisa, ele guarda aquilo que tem valor. E a Muse quer fazer um pouco disso, né? Guardar e trazer para a humanidade objetos, obras de valor. Show de bola, cara. Cara, parabéns, Valeu, sucesso. Um grande abraço, hein? muito obrigado, Felipe. Um abraço aí para todo mundo. Tchau.